Você já percebeu como a crise não pesa só no bolso? Ela pesa na cabeça, no sono, no humor, na paciência. E depois de um tempo, pesa até na esperança. Porque, quando viver fica caro demais, a mente começa a pagar uma conta invisível. No Reino Unido, novos dados mostraram um retrato preocupante. 31% dos adultos disseram ter sentido ansiedade no último mês por causa da própria situação financeira. 27% relataram estresse. E 9% disseram ter sentido desesperança. Agora para um segundo e pensa nisso. Se esse tema faz sentido para você, vale seguir o canal. Porque aqui a gente não tenta fugir do caos. A gente tenta entender o que ele está dizendo. Não estamos falando de um susto passageiro. Estamos falando de milhões de pessoas vivendo sob pressão constante, como se a vida inteira estivesse sempre a um boleto de distância do colapso. E talvez o ponto mais duro seja este. Quanto menor a renda, maior o sofrimento. Entre os grupos socioeconômicos mais baixos, os índices de ansiedade, estresse e desesperança foram ainda maiores. Isso mostra uma verdade desconfortável. A crise não atinge todo mundo do mesmo jeito. Quem tem menos, sofre mais. E não sofre só materialmente, sofre psicologicamente. Porque pobreza e pressão financeira não afetam apenas o padrão de vida. Afetam a forma como a pessoa pensa, sente e enxerga o futuro. Quando falta dinheiro, não falta só conforto, falta margem para respirar. A mente entra em estado de alerta. Cada gasto vira tensão, cada conta vira ameaça, cada escolha vira renúncia. E aos poucos, a pessoa deixa de viver para apenas tentar sobreviver. Esse é o tipo de sofrimento que muita gente vê, mas nem sempre reconhece. Tem quem chame de fraqueza. Tem quem trate como exagero. Tem quem diga que é só questão de organização. Mas não é tão simples assim. Existe um peso emocional real em viver sob escassez. Quando a preocupação financeira vira rotina, ela pode desgastar o corpo, esgotar a mente e corroer a sensação de segurança. E sem segurança, o cérebro não descansa. Ele calcula. Ele teme. Ele antecipa perdas. Ele tenta sobreviver antes mesmo do problema chegar. É aí que a ansiedade deixa de ser episódio e vira ambiente. E quando esse ambiente se prolonga, surge algo ainda mais grave. A desesperança. Não como drama, mas como sintoma. Como se o futuro já chegasse cansado. Como se a pessoa não estivesse apenas com dificuldade de pagar as contas, mas também com dificuldade de acreditar que a vida pode melhorar. O próprio levantamento mostra sinais concretos disso. Quase 3 em cada 10 pessoas disseram que sua situação financeira as impediu de ligar o aquecimento. E 1 em cada 7 relatou ter pulado refeições. Perceba o tamanho disso. A crise emocional não está separada da crise material. Ela nasce dela. Quando o básico vira luxo, a estabilidade mental começa a desmoronar junto. E existe um detalhe importante que muita gente ignora. Esse quadro não surgiu do nada. Ele é resultado de anos de pressão acumulada. Recessão, pandemia, inflação, insegurança. A soma dessas crises cria um desgaste silencioso, contínuo, profundo. Com o tempo, o que deveria ser visto como inaceitável começa a parecer normal. E esse talvez seja um dos pontos mais perigosos de todos. A normalização do sofrimento. Como se viver sob medo financeiro fosse apenas parte da vida adulta. Como se o esgotamento fosse o novo normal. Como se a mente tivesse obrigação de aguentar tudo, o tempo todo, em silêncio. Mas não aguenta. E quando aguenta por muito tempo, cobra depois. Por isso, o alerta feito pela Mental Health Foundation vai além dos números. Ele toca numa questão central. Decisões econômicas também são decisões sobre saúde mental. Quando políticas públicas ignoram o impacto psicológico da pobreza, elas ajudam a prolongar um ciclo de angústia, exaustão
e adoecimento. No fim, esse debate não é só sobre dinheiro. É sobre dignidade, sobre estabilidade, sobre a sensação mínima de que amanhã ainda pode fazer sentido. Então guarda essa ideia. A pobreza não machuca só o bolso. Ela machuca a percepção de futuro. E quando uma sociedade se acostuma com isso, o sofrimento deixa de parecer exceção e passa a funcionar como cenário. Se esse tipo de reflexão te faz pensar, vale acompanhar o canal. Aqui, a proposta não é aumentar o ruído. É entender o que esse ruído revela. Porque às vezes, o problema não é só o custo de vida. É o custo psíquico de continuar resistindo.